A voz é a utilização inteligente dos ruídos e sons musicais produzidos no interior da laringe, com impulsos da expiração controlada, ampliados e timbrados nas cavidades de ressonância e modelados pelos articuladores no tempo, no meio e no estado pulsátil de cada pessoa. A esta definição de caráter eminentemente fisiológico e acústico, acrescenta-se o conteúdo psíquico e emocional, isto é, a voz é também a expressão sonora da personalidade do indivíduo e o reflexo de seu estado psicológico. A causa aparente da voz é a vibração das cordas vocais inferiores. A causa real, entretanto, é uma ideia concebida no cérebro. Segundo Gomes, 1980, o processo mental da fonação compreende 3 fases ou momentos: ideação, imagem verbal e ordem motriz. O sistema nervoso vocal é o responsável pela tradução da ideia em sinais, pela correção e coordenação de tais sinais, por sua condução, por sua programação nas partes de emissão e pelo desencadeamento da função vocal. A ideia estimula os neurônios corticais, potencial de ação, que produzem um conjunto ordenado de estímulos enviados à zona da boca, área de integração comum, de onde sairão na forma de padrões, para serem corrigidos e coordenados no tálamo e no cerebelo. Após a codificação precisa de frequência, intensidade e duração, tais padrões serão enviados ao bulbo, onde estão as origens dos nervos motores das partes do aparelho vocal. Cada nervo tem sua função específica, mas pode responder com maior ou menor prontidão, variando-se o estado de tensão do indivíduo. A resposta mais precisa ocorre quando a pessoa encontra-se destensionada, o que não implica desleixada ou relapsa. Existe também, ao nível nervoso, um ponto ideal de equilíbrio. Embora todo nervo, uma vez vencido seu limiar de excitação, evolua em sua função num processo irreversível, independente do estímulo original, ele tem seu desempenho influenciado pela emoção. A emoção evidencia-se em nosso corpo na forma de uma modificação de equilíbrio na sensibilidade orgânica, neurovegetativa e afetiva. O estudo e domínio da emoção, portanto, influenciam o bom funcionamento orgânico e tornam o corpo mais sujeito à vontade. O funcionamento é o modo pelo qual uma estrutura funcionante viva realiza sua função. No caso da voz, não existe uma estrutura destinada exclusivamente à sua produção. Ela é uma existência que se utiliza de componentes próprios e outras funções do organismo. Segundo Gomes, 1980, o organismo humano não está anatomicamente formado nem preparado para falar. O aparelho fonador é o conjunto de órgãos cujas funções fundamentais e utilização de suas cavidades têm finalidades distintas, mas que o homem as reúne funcionalmente em forma convencional, utilizando os ruídos e sons que neles se produzem e ressoam por simples coincidência para dar-lhes um significado também convencional e simbólico, com o que a inteligência elabora progressivamente a linguagem. Desta citação se depreende 2 conclusões de máxima relevância. Primeiro, a fonação é aprendida e não inata. Segundo, é uma solicitação em acréscimo, um esforço adicional a cada uma das partes do aparelho fonador em sua função original. Para que a aprendizagem da utilização dos recursos vocais proporcione o maior rendimento com o menor desgastes, é fundamental que seus procedimentos conheçam e respeitem a saúde geral do indivíduo. A saúde é o estado pulsátil do equilíbrio dinâmico da estrutura funcionante viva em si mesma e em relação ao seu meio. No momento em que acontece o desequilíbrio consigo mesmo e ou com o meio, o corpo entra em estado de doença e esta transcrição é tênue. Assim sendo, para que a pessoa adquira o domínio sobre a voz enquanto produto do funcionamento do aparelho fonador, há necessidade de que se sensibilize para o autoconhecimento e que seja capaz de perceber e cultivar os fatores mantenedores de sua saúde. Também, isso é parte integrante da educação vocal. O ato de falar ou cantar com correção, portanto, antes de ser uma técnica, a busca de malabarismos estéticos aparentes é uma postura de vida. A par do estado e conhecimento dos componentes físicos, um método de educação vocal deve considerar suas implicações psicológicas. A postura, além de envolver a saúde óssea e muscular de sustentação do corpo,
retrata a posição da pessoa frente à vida, pois os dados psicológicos como timidez, agressividade, autoestima, entre outros, também modelam a apresentação do corpo. A respiração é a maior preocupação, pois na maioria dos casos precisa ser desaprendida antes de ser treinada para aplicá-la ao canto ou à fala corretos. O ser humano nasce respirando certo, numa integração absoluta e harmônica com o meio em que o cerca, mas, à medida que vai se tornando adulto, as tensões que o cercam lhe causam ansiedade e angústia. Ele se desintegra da natureza, se afasta da originalidade da vida por ela mesma, em todas as suas formas. Isso o faz respirar mal. Sua respiração se acelera e fica mais curta, engaiolado entre as costelas superiores e a clavícula. Isso lhe altera os batimentos cardíacos e o equilíbrio nervoso, gerando-lhe mais tensão e assim estando formado ciclo vicioso. Uma pessoa assim está absolutamente inapta para cantar, e se o fizer, trará para si prejuízos incalculáveis. Os exercícios respiratórios, com o objetivo de redescobrir a respiração natural e dominar a utilização dos músculos abdominais intercostais e o diafragma para utilizá-los artisticamente, passam também por um questionamento de cosmovisão, por uma reestruturação fisiológica e psicológica frente à vida e pelo desejo de reintegrar-se a ela. A articulação tem relação direta com a perfeita conformação da arcada dentária, da língua e dos músculos faciais e depende do treino desde a infância. Considerando que cada músculo ou determinadas combinações de músculos participam da produção de um fonema específico, uma pessoa com solicitação fonêmica limitada terá sua clareza articulatória progressivamente prejudicada com o avanço da idade. Os exercícios de articulação, entretanto, têm uma particularidade geralmente séria em termos psicológicos. São feitos com o uso de espelho e de gravador, o que, por si só, implica uma possível revisão da autoimagem. A problemática da autoimagem também se evidencia no estudo da ressonância. É comum a tentativa de mascaramento das possibilidades reais de timbre e volume, em função da imitação de um modelo dado por ideal pelo próprio aluno, ou então, o que é ainda mais grave, pelo próprio professor. Os assuntos discutidos acima devem ser levados ao conhecimento do aluno no sentido de que ele se sinta motivado a pesquisar e aceitar sua potencialidade vocal, elaborando-a de forma concomitantemente saudável e musical.